Ontem surgiu a informação de que, como o Flamengo tem o seu contrato com o Gabriel Barbosa até o final do ano, no meio do ano ele pode assinar o pré-contrato de uma forma em que o Flamengo não possa vir a não receber absolutamente nada pelo jogador, pelo atleta. E a janela fecha agora, né? Sinceramente, acredito que isso não vai acontecer, sair agora do Flamengo, enfim, isso é meio loucura imaginar isso. Mas, segundo a reportagem do jornal o Globo, o Flamengo analisa propostas caso elas aconteçam pelo jogador. Futebol europeu, caso tenha interesse no Gabigol, ele não vai nesse momento, né? Só que é o seguinte, Felipe Rudieri, Alê, você que está assistindo a gente, existe ou vai existir algum clube, sabendo que ele tem um pré-contrato, que pode ser assinado com um jogador no meio do ano, 30 de junho, 31 de junho, né? Acho que junho é 31, se eu não me engano. Nós estamos em março, praticamente, porque amanhã começa, né? Amanhã é 1º de março. Hoje é ano bissexto, hoje é 29 de fevereiro. Hoje é 29 de fevereiro. Será mesmo que vai ter algum clube Junho é 30, que está disposto a pagar um valor, sei lá, 4, 5, 6 milhões pelo Gabigol, podendo fazer essa proposta para o jogador de pré-contrato no meio do ano? Então, eu não venderia, né? A gente falou aqui, o Renan Moura também na terça, a gente conversou sobre isso. É óbvio que não sou eu que decido, mas eu acredito numa renovação do Gabigol. Eu também. Com outros moldes. Talvez eles se entendam. Eu espero que o Flamengo e o Gabigol se entendam. Respeito todo mundo que tem opinião diferente da minha, que é só não desrespeitar, né? Só não ser mal educado aqui no chat, que tá tudo certo. Mas eu tentaria renovar com ele, ainda vejo uma importância muito grande, como não só pela história que ele fez, mas liderança. Eu acho que o Tite consegue, de certa forma, controlar um pouquinho os ânimos dele ali, é um cara que sabe lidar com o elenco e, óbvio, quem tem que avaliar é a diretoria. Talvez valha a pena você vender, caso você perca realmente e veja, porque a gente não tem essa noção exata da condução do negócio. A gente não estava nas reuniões, a gente não sabe o que foi acordado ou o que foi prometido. A gente tem uma noção boa e tem excelentes informações que a gente passa aqui para vocês. Sobre isso também, né? Mas existem pontos de vista aqui que a gente não pode analisar. Então, assim, se a diretoria do Flamengo entender que tem total noção do que está acontecendo na negociação com o Gabigol, entender que é um caso perdido, que dificilmente ele vai aceitar a renovação, que as conversas realmente não vão evoluir, eu acho que ele deveria aceitar uma proposta agora no meio do ano, senão você perde graça o jogador. Beleza. Mas se o então Flamengo... você mudou com relação a isso. Você acha que é melhor... Se o Flamengo entender que... Porque assim, a gente... Que tem que negociar. Exatamente, porque é o seguinte... Não, que não vai renovar com ele, que vai perder para um time do Brasil. Que dificilmente vai renovar, que ele não vai aceitar... Tem que bancar, o Flamengo tem que bancar a postura também, irmão. O Pois que não quer. pois Também fica jogando pra galera. Também, Agora, também. irmão, Posso você tá colocar certo aqui o ou errado? Insider Fla? Eu achei muito bom. Vamos ouvir aqui o Insider Fla? Pedir pra galera seguir lá no Insta, o Insider Fla, nosso amigo Emerson, gente fina. Um Olha abraço só, pro Emerson. Deve estar assistindo a gente. Olha o que ele postou. É muito bom, tá? É um Muito perfil bom. muito top. Os caras mandam bem pra caramba. Deixa eu só acertar aqui, ó. Bom garoto. Um abraço. Um abraço Ó, pro vamos Emerson. lá. Ó. É o rei e ele é o príncipe, porque para muitos, Gabi é o segundo maior jogador da história do Flamengo. Mas você está preparado para vê-lo vestindo a camisa de um rival brasileiro? Não. Eu confesso que não estou, mas essa possibilidade é real, É e eu real. explico. O mercado da bola trouxe informação que o Real Betis da Espanha voltou a se interessar por Gabigol. Essa é a última chance do Flamengo vender o predestinado e evitar que ele saia de graça para um rival nacional no final do ano. Isso seria um prejuízo terrível. Gabriel foi comprado por 17 milhões de euros junto à Inter de Milão, com um salário de 1.250.000 reais por mês. Mas ele já se pagou. Gabi já fez 155 gols pelo Flamengo e marcou em 3 finais de Libertadores. Em 2 delas, o mais querido se sagrou campeão por conta de seus gols. É o maior goleador brasileiro da história da Libertadores, com 31 gols. Gabi quer renovar até 2028 com um aumento considerável de salário e isso está travando a negociação. O que você faria se fosse dirigente do Flamengo? Olha, aqui Foi muito bem, legal, É legal. só fazer um recorte em cima do que o Felipe Olha lá, falou. tá lá o Insider O- Fla. Deixa rolando enquanto a gente debate aqui. Moral pro Insider, hein? Um abraço pro Emerson. Olha aí, ó. Bom trabalho, Ofereceria Insider. uma renovação para continuar recebendo o mesmo valor que recebe, contrato de 2 anos e pegar ou largar. vai. Torcedor, primeiro comentário do torcedor ali. Ó, o Wenderson 7FR. Tá louco? Aumentar o salário de 250? Eu acho que Já passa aumentou, muito, já tá mais alto. Gabriel, eu Né? acho o seguinte. Começou por 250, não foi? É muito do que o recorte do que o Felipe passou aqui. Renovar,
até aonde? Por exemplo, o Flamengo tem que estar em primeiro lugar. Primeiro lugar, a instituição. Ele foi muito bem aqui. O já tá pago, inclusive na questão desportiva, como foi bem claro aqui, o Gabigol conquistou. Pode se questionar se é o segundo maior ídolo da história hoje, se é ou não. Para mim, acho que a gente tem talvez o Leandro ainda ali, né? Tem Júnior também. Eu considero, né, o Leandro. Mas todo caso, é o seguinte, se o Gabriel quer realmente ficar, ele pode. O Gabriel é top 5? É top 5, né? Não top tenha dúvida. Não tenha dúvida nenhuma que ele é top 5. Isso é muito bacana. Tem o Nunes também. Somente ele e o Zico fizeram gols em final de Libertadores. O Gabriel fez gol de título. Se tiver uma importante. pesquisa, ele é... Agora, não fala de boca cheia. Agora o que a gente vê, por exemplo, é o Gabigol querendo valores, né? Esses valores que giram aí, né, Júlio? 5 anos, valores acima de 2 milhões de reais. Aí realmente não faz sentido, pelo que o Gabriel já está apresentando, inclusive na temporada passada, que não é muito referência, foi tudo muito abaixo da média, mas talvez o Gabigol na pior temporada da carreira dele. Tá recuperando, tá voltando, tá. Então o Flamengo vai ter aí uma margem até junho, final de junho, para ver. O Gabriel vai ter a oportunidade de jogar durante a Copa América, caso o Pedro seja convocado. Então, grande assim, possibilidade, então, porque o Dorival Júnior, o Dorival que é o responsável, o treinador responsável por resgatar o Pedro como um jogador importante, e inclusive foi nas mãos do Dorival que o técnico Tite, hoje atual técnico do Flamengo, levou o Pedro para a Copa. Agora, pode abaixar o valor, pode entrar num acordo, aquilo que o Felipe... pode ser um jogador importante, é jovem, tem identificação muito grande com o Flamengo, né? É muito adorado ainda que você falou, pela torcida do Flamengo. Ele pode o quê? Ele pode... Abaixar o valor? O Gabriel? Se quiser Não ficar. vai. Se quiser ficar. Não vai baixar. Então, realmente, o Flamengo tem que pensar no Flamengo, a instituição. O Flamengo é maior que tudo e que todos. O Everton Ribeiro baixou o salário? Obrigado. Mas eu não vejo. O Everton Ribeiro... Ele optou por um contrato mais longo. Que o salário do Bruno Henrique foi aumentado? Foi. Por Irmão, 3 anos ainda. Sabe o que acontece ali? Felipe, é que já é Gabriel, 1.700.000, né, Júlio? não é nem isso, é 1.600.000 que ele ganha. Mas É questão de coerência dentro de uma incoerência da diretoria do Flamengo. O Bruno Henrique, ele ganhou um aumento. E olha, eu gosto muito do Bruno Henrique. Ele é um cara... Pra mim, ele é importante na história do Flamengo, tanto quanto o Gabigol, tá? É porque o Gabigol, ele ganha uma conotação, uma ênfase maior, porque ele fez os gols das finais da Libertadores, inclusive da que o Flamengo perde pro Palmeiras. Só que o Bruno Henrique, ele é importante tanto quanto, porque pra você chegar na final, tem todo um enredo. E o Bruno, em 2019, o que ele jogou foi sacanagem. Quando ele volta de uma lesão, eu vou ser até talvez injusto, eu vou estar fazendo um comparativo, porque isso não aconteceu. Se o Gabriel, por exemplo, tivesse a lesão grave que o Bruno Henrique teve, eu duvido, e aí é a minha opinião como torcedor, não como um analista ou como um profissional, porque aqui a gente também tem o direito de se confundir entre profissional e pessoal. Mas eu duvido que se fosse o Gabigol, tivesse a lesão do Bruno Henrique, ele voltaria com a mesma gana, ou então no sentido, na mesma condição física que o Bruno voltou. Porque o Bruno teve, na minha humilde opinião, 3 bons jogos. E aí a galera também ficou em êxtase. Porque o grande jogo foi que ele destruiu o Botafogo e colocou o Flamengo em determinado momento ainda sonhando com o título e o Botafogo naquela descida absurda. Que começou aí. Aquela descida de ladeira surreal. Um jogo interessante, acho que foi até contra o Curitiba, que ele faz uma linda jogada, o Flamengo vence lá com um belo gol do Gerson, mas não jogou bem. E na final contra o São Paulo, o Bruno Henrique não foi tão bem, mas ele fez o gol e talvez foi o que mais se dedicou. Então, aqueles jogos ali, aquele hiato de jogos, fez com que o Bruno renovasse o seu contrato. Acho erroneamente do jeito que foi de 3 anos. Eu talvez no máximo renovaria 2 anos. Por quê? Por isso que eu digo em relação ao contrato do Gabigol, o Everton queria 2 anos de contrato. O Everton queria 1 ano. Aí o Everton tá lá, o Bruno renovou 3, cara, eu tenho um projeto aqui com 2 anos. Mas você vai igualar? Não, agora não igualou, o Bruno tem uma genética completamente oposta do Gabriel, então, né? mas é isso que eu tô falando. Um tipo de vida, um atleta, o Bruno Henrique é completamente diferente. São diferentes. São diferentes as características, a estrutura corporal. Exato, por isso que o Júlio também diz, não sei se o Gabriel voltaria nessa mesma situação caso ele fosse o cara da lesão. Eu penso que não. E olha que o Bruno o Bruno tem uma idade muito mais avançada do que o Gabigol, em relação ao Gabigol, Felipe. O Gabigol tem 27, o Bruno tem 34, se eu não me engano. O que eu tô deixando claro, a genética do Bruno Henrique é um absurdo. A questão do Léo Ortiz, a gente teve reunião ontem dos dirigentes do Flamengo, não teve participação do Léo Ortiz, tá? Não teve participação do São Paulo, do jogador. O jogador não foi encontrar... Lá em Moema, né? Em São Paulo. Foi dirigente do Flamengo com dirigente do Red Bull Bragantino, tá? Então, informação exclusiva agora. O Red Bull Bragantino não aceitou reduzir muito, aceita receber 9 milhões de euros pelo Léo Ortiz e não quer parcelamento de longa data. Ele quer parcelamento curto prazo. Curto prazo, com uma entrada maior.
Então, o Flamengo já sabe aonde o Bragantino chega. O limite que o Bragantino falou que chega de 9 milhões de euros pelo Léo Ortiz. É uma redução já, para quem queria 12, chegou em 9. O Flamengo, em contrapartida, falou que só tinha... Isso aí, os dirigentes do Flamengo passaram para os dirigentes do Bragantino, que o financeiro do Flamengo só autorizava chegar ao valor de 7 mais 1,5 de metas. O valor podendo chegar a 8,5 milhões de euros. Hoje, 500 mil euros separam Léo Ortiz do Flamengo. O que acontece agora? Nova reunião? Não. Essa nova reunião só acontece após o financeiro do Flamengo, que hoje é comandado pelo Rodrigo Toches, né, e o Landim, o presidente Rodolfo Landim, baterem o martelo se aceitam ou não subirem esses 500 mil euros. E há um outro porém nessa história toda. O Bragantino não quer 9 milhões com uma parte sendo meta. Ele quer 9 milhões seco, tá? Então, ainda há uma negociação. Houve um avanço? Sim. Como o Renan Moura também colocou, teve um avanço, mas as informações aí que a gente tem é que a situação precisa... A negociação precisa passar pelo crivo do Rodrigo Toches e do Rodolfo Landim, e isso vai ser debatido internamente. O Flamengo está tomando essa decisão. Ou espera mais um pouco, tem Bragantino e Botafogo, de repente, se o Bragantino é eliminado pelo Botafogo... Muda o planejamento financeiro, eu prefiro o Bragantino passando. Mas se o Bragantino é eliminado da Libertadores, muda o planejamento sem Libertadores para 2024... E aí, a gente está falando do Léo Pereira na seleção, mas o Léo Ortiz pode ser convocado também. Tá? Pode ser também. Então a gente tem a situação da pré-Libertadores, que se o Bragantino não vai para a Libertadores, por ser pré-Libertadores ainda com o Botafogo, não dá direito à Sul-Americana, tá? A pré-Libertadores, repito, ela é depois do fechamento da janela. Isso é bom frisar, tá? Então, dia 7 de março fecha a janela, o confronto entre Botafogo e Bragantino é após essa data. Então é importante falar isso também. 7 de março, não dá para esperar esse jogo, é indiferente. É impossível. Na verdade, para o Flamengo é indiferente. Se o Flamengo quiser pagar para ver, vai chegar 7 de março, aí vai ter que esperar só o meio do ano. Então, até... Tem que ser antes. Não. Você fala... A janela de negociações entre os clubes do Brasil. 7 de Acaba março 7 ela de fecha. março. O confronto entre esses dois Botafogo times é e depois. Bragantino é depois. Mas o Flamengo... Qual é o dia aqui? Vamos ver. Pode... Se eu não me engano, entendeu? Se eu não me engano. Não, eu não... Por isso eu não sei. Pô, hoje é dia 29, O que eu sei é que né? a Libertadores e o Brasileirão você ainda tem tempo para escrever. Sim. Você pode mudar. A Libertadores... Ele até pode jogar contra o Botafogo. Você pode mudar a fase de grupo e pode mudar... Não, Julião. É a 6 de março o primeiro jogo. Mas o segundo jogo é quando? Pois é. Ele pode até jogar o primeiro. Inclusive, o próprio primeiro tá a confirmar. Então, é isso que eu tô falando. Ele Não, pode mas jogar o mas primeiro jogo. Não, Gabriel, o problema não é esse. O problema é que a janela fecha. Ele E só aí Se o não Flamengo dá pra fechar ele no segundo... Vamos supor. Só no meio do o ano. RB Bragantino não vai querer perder o Léo Ortiz no segundo confronto com o Botafogo. O primeiro é dia 6. Pode ser que seja dia 6. O segundo vai ser dia 13. Aí você tá falando que ele A janela já ele fecha. só viria pro meio do Pro ano meio e do seria ano. inscrito na fase de oitava da Libertadores. Você faz a alteração. Isso. É isso. E aí o Flamengo... O Flamengo quer decidir isso, o próprio Marcos Braz falou isso Mas o várias Flamengo vezes, né? pode, de Antes repente, do dia conseguir a tempo da Copa América, por exemplo. Sim, pode. A tempo da Copa América. Mas o Flamengo, pelo que a gente está sentindo, né? O próprio Tite comentando e o próprio Marcos Braz na zona mista, ele quer o jogador para agora. Ele quer pra agora. Passou da hora, né? Mas vocês entenderam que tá na mão do Landim e do Rodrigo Toches a definição se vai aceitar os termos do Bragantino. O Bragantino diminuiu, mas não o suficiente pro Flamengo. Na verdade, Gabriel, Eu acho que o Flamengo pode voltar com 8,5. Sabe o que eu acho que pode acontecer? O Flamengo voltar, tudo bem. Então eu te dou os 8,5 sem meta. Acho muito difícil Muita isso, porque... grana, né? Sabe por quê? O Flamengo entende que é muita grana 9 milhões, entende que já é muita grana 8,5, mas o Flamengo entende que a bonificação pode proporcionar chegar aos valores que o RB quer. Quando você estava lá nos Estados Unidos, Gabriel, até estava aqui ao meu lado, o próprio Felipe, estava o Alê ali, e se eu não me engano, estava ou o Renan, ou o... Marcos Coelho também. Não era o Marcos Coelho não, cara, era o Gabriel Gabriel Órfão. Se eu não me engano, foi o Renan, tava Renan e Alê. A gente teve a informação, tanto aqui o pessoal do No Lance, tanto eu, Júlio Miguel Neto e o Loredo, se você ver, há um mês atrás, a informação é exatamente de 8 milhões e meio de euros. O Flamengo fez essa proposta. Só que o RB Bragantino não quer receber esses 1,5 como o Flamengo está oferecendo. É isso que eu falei no negócio da meta. Exato, que a meta ela é uma meta difícil de ser alcançada, segundo a informação que passaram pra gente. E aí o RB fala, pô, mas tá me dando 1,5 aí, mas a meta é praticamente impossível.
Então eu não vou receber 8,5. O que pode ser feito é o Flamengo aumentar um pouquinho dentro desses 7 milhões, é um exemplo, tá? 7 milhões e meio e mais um de bônus, e esse um de bônus é um bônus justo pro RB Ou e justo pro Flamengo. Ou 1,5 de meta, mas dando 7,5 fixo. Cara, a informação que a gente tem é que o RB até topa os 8,5, mas não como o Flamengo quer E fazer. tinha aquela pô. opção de diluir. E o Flamengo ainda queria pagar os 7,5 Não, parcelado. Lembra que tinha a opção de É, a diluir informação também, né? que eu tenho. Não, Em 5 não- anos, é que você lembra? não tá entendendo. Tinha a opção até de diluir 5 anos, que era o valor 9 do staff milhões e do de Leão. euros é o que foi me passado, fonte ligada à diretoria, 9 milhões de euros que eles querem receber. A pessoa só não me falou o Ou seguinte... seja, baixou não, 1 milhão. Eles queriam 10. A pessoa só não me falou, só não me passou De o euro, seguinte, hein? 1 se milhão de desses euros. 9 milhões, né, falou, eles querem receber à vista, tentando receber à vista. Isso. Só que o Júlio tá falando o seguinte, eles até aceitam receber 8,5, mas querem inteiro. Querem inteiro. O Flamengo teria que, na minha leitura do negócio, e pegando também a informação dele, para não Sim. dizer que tem um desacordo. Não, mas eu tô pescando a dele para chegar nesse entendimento. Se o Flamengo chega a 7,5 ao invés de 7, 7,5 mais 1,5, a gente tá falando de 9. Nos 9. Sim. Aí você bota a meta, aí eles falam, não, beleza, desse jeito eu aceito com meta, de 1,5. Do outro jeito, não. E aí é uma questão de convencimento dos dois lados, daqui da cúpula e de lá. O RB Bragantino não aceitou por 2 motivos. Primeiro que esse 1,5 milhão, Gabriel, é uma meta muito difícil que o Flamengo botou, né? Fora. E também o Flamengo quer pagar parcelado. Além disso, o Flamengo queria pagar parcelado. Isso eu passei pra vocês, eles Pô, não querem aí- receber essas parcelas assim Absurdo. a longo prazo, que, né, Léo? Eu acho, Não, eu acho que grande. faltou... E depende do Thiago Maia. Agora a decisão também, até dia 7 de março, Não, sai mas a situação do não, Thiago aqui a Maia e situação entrar do uma Thiago, grana aí. situação do Thiago Maia nada tem a ver com a negociação Esses 4 do milhões. Mas Não. é chato também, né? O cara tá treinando a parte até Então vai não. entrar 4 milhões, Não, né? eu tô dizendo que não tem nada a ver com, tipo assim, com não, o valor Mas que já é tá uma grana. provisionado pra contratação Tá já tá lá. separado já, né? tá lá. Eu- Essa do Thiago Maia, ela vai contar pra depois. Você pagaria 7 ou 7 milhões e meio à vista? Mais o bônus? Ou que seja 1 milhão, 1 milhão e meio. Que eles fechem entre no 8,5 e Léo 9. Ortiz. Pagaria mais 1 milhão, 1 milhão e meio, pagaria. Não, Eu acho que se o Flamengo tem- precisa, é necessidade. O RB tá Exato. batendo o pé mesmo. Eu teria ido em outro zagueiro já, cara, porque... Mas agora, do jeito que tá, né? Agora já Não, foi. agora você já conduziu a situação dessa maneira. O erro de planejamento e não ter de fato um plano B, porque a gente falou muito aqui, o Júlio até trouxe, o Domingos Duarte. Cara, completamente diferente, fraco, não é o mesmo fraco nível. também. Lê, pode ser o futuro Pablo Mari? Não pode, não é esse jogador. Então, assim, Ele é muito limitado, diferente. ele não tem Muito qualidade limitado. técnica, Então, assim, não. teve um erro de planejamento, sim, em contar com, como diz minha mãe, o ovo antes da galinha. Você ter certeza que o Léo Ortiz vai vir, que vai dar certo, que vem antes do Natal, que vem no Réveillon, o cara não veio, o Red Bull não bateu o pé, é um time que tem investimento alto, o Red Bull, né, tem Sim. na Fórmula 1, tem no futebol Não europeu. precisa vender se ele não quiser, Não né? tem essa Isso- necessidade, isso- como há uns anos atrás o Flamengo chega e compra a hora que quiser. Então, assim, houve sim um erro de planejamento e não ter um zagueiro E plano outra B. ali, quando você vai negociar com o RB Bragantino, você não negocia só com o RB Bragantino, você negocia com a franquia, Red Bull. com o pessoal lá da Áustria. Eu tava conversando com o Lorido e falou, Júlio, mas nem Muito sempre, dinheiro, né? Os nem caras sempre têm passa muito, né, só Júlio? aqui no Bragantino, no RB Brasil, não, cara. Tem que conversar com os caras lá também. Porque é uma empresa. Os caras também têm interesse em negociar, mas os caras são profissionais, amigo. deve Se não ser- chegar no valor... Agora, eu acho, com todo respeito, eu acho que o RB também tá dificultando. Ah, E tá. também não foi legal o que eles fizeram. A gente já sabia, a gente trouxe aqui, cara. O Olho no Lance trouxe aqui. Quando todo mundo falava, o Flamengo iniciou com 4,5, a gente falou, cara, o número mágico é 6 milhões. O número mágico é 6 milhões. Aí que o Flamengo chega e oferece 6 milhões, os caras falam que 6 milhões é pra Europa. Porra, aí também é esculacho, irmão. Aí também é esculacho. Eu Se tu acho for que analisar, 8 milhões e meio, cara, é muita grana em muita relação aos grana. 6, Gabriel. Já é longe, pô. É muito É dinheiro. muita grana. 2 milhões e meio, a gente tá falando de quê? Papo de 12 milhões de reais, 13 milhões de reais, cara. Bem, vamos lá. O Júlio, só pra passar pra vocês que o Flamengo, o vice-presidente Muito bom de isso aí, base, o vice-presidente de base do Flamengo, tá? O Vitor Zanelli, Zanelli. deu entrevista pro Globo Esporte e ele deixou claro que o Flamengo vai fazer mais de 1 bilhão em vendas de garotos da base, tá? Tem um prazo aí? Até 2028. Isso dá uma média aí 4 anos. de 250 milhões Por ano. Tá? Deixa eu ver, 24, É isso 25, mesmo, 26, 7, 28. Não, 200 milhões por ano. É, porque são 5 temporadas. Ó. Ele tá contando com ele 24. tá contando. Não, essa declaração é muito forte. Todos sabem que temos uma chancela muito boa.
Né? Eu tinha falado isso aqui já, que lá na Europa só se fala que o Flamengo forma jogador que fica, que vai e fica. Que bate e não volta. João Gomes. Os outros clubes Vinição, bate e volta. Né? Já percebeu isso? Paquetá. Os outros clubes fazem jogador, bate e volta. O Flamengo não. O jogador chega lá e se firma na Europa. E aí ele fala o seguinte, mudou, né, Gabriel? A gente sempre bateu recordes, a cada ano consegue algo mais. É o que eu sempre falo, aqui o céu é o limite. Hoje a nossa base tem um posicionamento relevante no mundo, também em matéria de formação. Todos sabem que temos uma chancela muito boa, que a gente estava falando aqui agora, tanto que temos vendas maravilhosas. Ao longo desses 5 anos de gestão, vendemos pouco mais de 1 bilhão. Já vendeu pouco mais de 1 bilhão na totalidade. Até agora. E a projeção, se pegarmos o que já temos de atletas aqui e levarmos para os próximos 4 anos, a gente pode chegar... E 4 contando esse restante de 2024, que ainda está praticamente... Tem março, começou agora. Pode chegar a vender mais 1 bilhão. Isso não é difícil. Rapaz... E o que ele fala é forte, porque... Quem que a gente tem hoje que subiu e que tá ali? Igor Jesus, Matheus Gonçalves, Lohan, Ryan Lucas, Cleiton. Quando ele fala isso... E ele tá falando de base... Vitor Hugo, Wesley, né? Quando ele fala isso e a gente tá falando de Peterson, base... no Atlético Paranaense, inclusive, com essa polêmica toda. Quando ele fala de... o Peterson, exato. Quando ele fala isso e a gente tá falando de base, que ele tá falando de base só, a gente já sabe que o Flamengo vai vender uns 4, 5 jogadores desse aí. Claro. Ao longo desse período. Eles estão com os dias contados no Flamengo. Não, o Lohan... Olha que loucura. O Lohan, cara, assim, ele nem fez uma boa... Uma boa pré-temporada, podemos dizer assim, que foi o início do Campeonato Carioca com um time alternativo. Foi muito mal o Lohan, inclusive. Foi minha pra caramba, mas é garoto, tem 17 anos, é bom jogador. Quem é o Gabriel que consta como venda aqui do Flamengo, 250 mil? É o goleiro? É o Gabriel Batista. Deve ser o Gabriel Batista. Ou o Gabriel Noga, né? Pode ser o Gabriel Noga. É o Noga. Pode ser o Gabriel Noga. 1,5 milhão PP, 1,5 milhão Richard Rios. Isso. Uma venda que é bom jogador. 2,7 milhões o Otávio, 5,3 milhões o Tuller, 6 milhões... Tuller é bem vendido, hein? 6 milhões o Vitor Gabriel. Não, ele tá bem lá, cara. Não, foi bem vendido até o valor. Eu digo, foi mais até do que o Tuller. O 8,4 milhões o Cauã Santos. Goleiro. 8,5 milhões o Ramon. Brasileira. 8,5 milhões o Ramon. Tá no Cuiabá agora. 11 milhões o Mateusão. 103 milhões, reais, né, o Gabriel? João Gomes. 11 milhões de reais. 103,2 milhões o João Gomes. 104 milhões o Matheus França. 252 milhões o Flamengo vendeu em 2023. De base. Jogadores que, assim, teoricamente, com representatividade no time então, titular... Então a gente tá falando de 1,20. Pra você ver como é que o Flamengo ainda negocia jogadores que não tem tanta representatividade. Então, já que não estão contando aqui 2024, já começou e já tivemos algumas vendas, eles não estão contando 2024. Não estão contando 2023. E se a gente teve em 200... E ele está projetando sempre aumentar a cada ano, o Vitor Zanelli, e ano passado a gente teve 252 milhões em venda de base, a gente pode estar falando aqui do Flamengo vendendo 1,3 bilhão aí, 1,5 bilhão de base, cara. Isso investindo na base forte isso também, aí como pode ir agora. além, isso aí pode ir além numa venda, por exemplo, de um jogador como o Matheus Gonçalves. Se o Flamengo vende por 30, 40 milhões de euros. Não, e o Igor Jesus também começou a se valorizar mais agora, né? Se inseriu no elenco do Flamengo profissional. Moleque jogando a bola que tem jogado, o Cleiton zagueiro tendo mais oportunidade, o próprio Wesley, que muita gente critica, mas tem valor de mercado. Cleiton é muito novo, né? O John Textor tava de olho lá no Wesley. Não duvido Verdade. nada. Vitor Hugo também, pô. Vitor Hugo, exatamente. Então tem... Eu vejo assim, não sei se o Flamengo vai conseguir pegar 30, 40 milhões do Matheus Gonçalves, mas um valor próximo do que foi o Matheus França pro Crystal Palace. O Vitor Hugo também ali 15, 18, 20 milhões. 20, o Wesley, por ser muito jovem e é uma posição escassa no cenário mundial, que é o lateral direito, ele depende se for lapidado. Mas você concorda que se vender uns 3 esse ano, pode bater 400 milhões, cara, 500 milhões? Eu assim... E o torcedor do Flamengo hoje não tem vergonha de falar isso, porque o Flamengo é um clube organizado, né, Ali? Por exemplo, eu vou fazer um exemplo aqui, e não é sacanagem não, mas o Fluminense hoje ele precisa vender para poder respirar. Porque o alcance do Fluminense até tá com hype de ser bicampeão carioca e campeão da Libertadores, mas não é nem próximo do Flamengo. Você viu a arquibancada lá, Flamengo e Fluminense? É brincadeira. Então não precisa nem comparar. Agora, o Fluminense precisa revelar para vender. O Flamengo revela e vende bem. O Gabriel falou aí, ó, mas teve Vinição, teve Natan. Aí mais atrás, Paquetá, Vinícius Júnior, lá atrás, Sami, Jorge, Viseu foi pra Udinese na época, Léo Duarte pro Milan. E você tá esquecendo jogadores também que vêm pra cá, que por mais que tenha falhado na Libertadores e que volta pra Europa... Mandras, titular absoluto o Flamengo parece que prepara a pressão que o cara sofre no Flamengo. Eu vou te falar mais, hein?
Vai ser convocado, tá? O erro do Andreas Pereira naquela Libertadores fez ele um cara melhor. Fez ele um jogador melhor. Mais ligado. Aquela pressão que ele recebeu depois daquele erro, no clube de maior torcida Sem do dúvida. mundo, fez ele ser um cara preparado pra qualquer coisa. Aquele... Inclusive pra seleção brasileira. Porque a pressão que ele sofreu, Ale, eu não sei se você concorda comigo, a pressão que o Andreas Pereira sofreu é a maior, talvez, dos últimos 10 anos que um jogador sofreu no Flamengo, nos últimos 20. Até mais. Tem jogador que, inclusive, errou em proporção menor do que ele errou e foi muito mais crucificado do que o próprio Andrés Pereira. Que, inclusive, metade da torcida, ou até mais, que é um retorno aí do André. Só para voltar na questão do Júlio, a gente avaliando hoje o Flamengo e falando esses assuntos é muito interessante, porque a gente às vezes esquece. Esse recorte aí, o Flamengo realmente está em outro patamar, né? Olha, a gente falando da questão da venda dos meninos, da questão do investimento de jovens, do faturamento anual, o que se tornou mesmo um patamar que o Flamengo chegou, é uma loucura se a gente olhar para pouco tempo atrás, né? É uma coisa Sabe muito louca. Uma venda excelente do Flamengo, não é da base, mas foi excelente, o Henrique Dourado. Lembra que foi vendido por uma grana boa, pra pagou bem ali em relação à época que tirou do Fluminense. Né? Mas é o que eu tô falando. O Flamengo tá negociando bem. Às vezes, ceifador. Às vezes os caras saem, tanto base quanto jogador que tava atuando já profissional. O Pablo Mari, mais velho. O Pablo Mari. o jogador vem, às vezes estão aqui no... Foi pra Premier League, foi pro Arsenal. Isso que eu tô falando. Os jogadores às vezes estão nos outros times, vão pra Europa, não vinga, volta... Cara, eu te digo uma coisa, o cara sai do Flamengo, é impressionante. E a pressão que ele recebe aqui, Ale, ou Rogério, a pressão que o jogador recebe no Flamengo, ela faz ele um cara melhor. Porque ele tá preparado pra aguentar qualquer coisa.